Nesse vídeo, nós vamos entender de forma clara e didática como funciona a excitação do músculo esquelético, desde o potencial de ação até a despolarização da fibra muscular. Esse processo é fundamental para que o músculo possa se contrair e o que eu vou explicar aqui está baseado em livros clássicos de fisiologia. Vamos começar. A excitação muscular se inicia no neurônio motor alfa, que leva a informação da medula espinhal até o músculo. Quando esse neurônio é ativado, ele gera um potencial de ação, um impulso elétrico que viaja ao longo do axônio até a junção neuromuscular, também chamada de placa motora. Ao chegar no terminal do neurônio, esse impulso abre canais de cálcio, dependentes de voltagem. O cálcio entra no neurônio e isso provoca a liberação de vesículas cheias de acetilcolina, o neurotransmissor responsável por ativar o músculo. A acetilcolina, então, se difunde pela fenda sináptica e se liga aos receptores nicotínicos presentes na membrana da fibra muscular. Quando esses receptores são ativados, eles se abrem e permitem a entrada de sódio e a saída de potássio. Isso gera uma despolarização local, chamada de potencial de placa motora. Ainda não é o potencial de ação muscular, mas é o passo que o antecede. Se essa despolarização atingir o limiar necessário, abre-se uma nova classe de canais. Os canais de sódio dependentes de voltagem, quando elas se abrem, há uma grande entrada de sódio, o que dispara o potencial de ação muscular, elevando a voltagem da membrana para valores próximos de 30 mV. Esse potencial de ação se propaga rapidamente por toda a membrana do músculo e também se aprofunda na fibra, através dos túbulos T. A partir desse momento, começa o processo que chamamos de acoplamento, excitação, contração. Nos túbulos T existem sensores de voltagem, os receptores dihipopiridídicos ou DHPR. Quando o potencial de ação os ativa, eles provocam a abertura de canais chamados receptores de rianodina no retículo sarcoplasmático. Esses canais liberam íons de cálcio dentro da célula muscular. O cálcio, por sua vez, se liga à proteína troponina C, que desloca a tropomiosina e permite que a miosina interaja com a actina. E assim que as pontes cruzadas são formadas. E é exatamente isso que inicia a contração muscular. Em resumo, o neurônio motor dispara, a acetilcolina é liberada, o músculo despolariza, um potencial de ação muscular é gerado e o cálcio é liberado dentro da fibra e a contração acontece. Eu sou a Daiane e hoje eu vou explicar como ocorre a propagação do estímulo elétrico na membrana muscular, um processo fundamental para que o músculo esquelético consiga gerar movimento. Para entender isso, precisamos lembrar que cada fibra muscular é uma célula altamente especializada, capaz de transformar o sinal elétrico em uma resposta mecânica, que é a contração. Tudo começa com o potencial de ação, gerado no neurônio motor. Esse sinal elétrico percorre o axônio até chegar à junção neuromuscular, onde o neurônio faz contato com o músculo. Quando o impulso chega ao terminal nervoso, a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Esse neurotransmissor se liga aos receptores da membrana do músculo, no sarcolema, abrindo canais iônicos que permitem a entrada rápida de sódio na célula. Essa entrada de sódio despolariza a membrana, iniciando o potencial de ação muscular. A partir desse ponto, o estímulo elétrico não fica restrito à superfície. O sarcolema possui estruturas chamadas túbulos T, que são invaginações que conduzem o potencial de ação para o interior da fibra muscular. Isso garante que o sinal elétrico atinja todas as regiões do músculo ao mesmo tempo, coordenando a contração de forma eficiente. À medida que o potencial de ação percorre esses túbulos T, ocorre a ativação dos receptores sensíveis à voltagem, que estão acoplados aos canais de liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Esse é um ponto crucial, a liberação de cálcio. Quando o retículo sarcoplasmático libera o cálcio para o citoplasma da célula muscular, os íons cálcio se ligam à troponina, provocando uma mudança estrutural que desloca a tropomiosina
e expõe os sítios de ligação da actina para a miosina. A partir desse momento, os filamentos começam a deslizar uns sobre os outros, gerando a contração. Mas esse processo só é possível porque o estímulo elétrico percorreu toda a membrana de forma rápida e coordenada. Depois que o potencial de ação passa, a membrana precisa voltar ao seu estado inicial. Isso ocorre graças à repolarização, que envolve a saída de potássio da célula, permitindo que o sarcolema recupere a diferença de cargas típica do repouso. Em seguida, as bombas de sódio e potássio restabelecem gradualmente as concentrações iônicas originais. Ao mesmo tempo, o cálcio liberado anteriormente é bombeado de volta para dentro do retículo sarcoplasmático, interrompendo a interação entre actina e miosina e permitindo o relaxamento muscular. Um ponto interessante é que todo esse processo acontece de maneira extremamente rápida. A geração e propagação do potencial de ação duram apenas alguns milissegundos, e o mecanismo de acoplamento, excitação-contração, ocorre em seguida, garantindo que o músculo responda quase instantaneamente a cada comando do sistema nervoso. Isso explica como somos capazes de realizar movimentos rápidos, precisos e repetitivos. A propagação do estímulo elétrico na membrana muscular, portanto, depende de 3 etapas integradas. Primeiro, a despolarização do sarcolema iniciada pela acetilcolina. Depois, a condução desse potencial de ação pelos túbulos T. E, por fim, a liberação de cálcio, que desencadeia a contração. Sem esse processo coordenado, nenhuma atividade motora voluntária seria possível. Em resumo, o potencial de ação é a linguagem elétrica que comunica ao músculo o momento exato de contrair e o sarcolema com suas características especializadas. É o meio pela qual essa mensagem se propaga de forma rápida, sincronizada e altamente eficiente. Pessoal, hoje eu vou explicar de forma simples e direta a estrutura e a função do túbulo T e do retículo sarcoplasmático, 2 componentes essenciais para a contração muscular. Começando pelo túbulo T. O túbulo T é uma extensão de membranas da célula muscular que penetra para dentro da fibra, como se fossem túneis profundos. A função dele é levar rapidamente um impulso elétrico para todas as regiões da célula ao mesmo tempo. Isso garante que a fibra muscular inteira recebe o sinal de contração de forma sincronizada. Se o túbulo T, o estímulo ficaria apenas na superfície, deixando a contração lenta e um pouco eficiente. Agora vamos ao retículo sarcoplasmático. Ele é uma variação especial do retículo endoplasmático liso, formado em uma rede que envolve as miofibras. Sua principal função é o armazenamento grande quantidade de cálcio, o íon dispensável para a contração muscular. Quando o impulso elétrico chega pelo túbulo T, ele ativa canais que fazem o retículo sarcoplasmático liberar cálcio rapidamente dentro da célula. Esse cálcio se liga à temponia e permite que as proteínas actina, as microcinas deslizem uma sobre a outra, produzindo contrações quando o estímulo acaba. O retículo escolhe o cálcio de volta para dentro e se promovendo o relaxamento da fibra. É importante destacar que essas duas estruturas trabalham tão próximas que formam o que é chamado de triápide, composto por um túbulo T entre 2 paredes do retículo sarcoplasmático. Essa associação é especial para processos de acoplamento, estilação, contração, e que cada mais um dos que transforma um sinal elétrico em movimento muscular. Esse resumo: o túbulo T leva o sinal elétrico para dentro da célula. O retículo sarcoplasmático libera recolhe o cálcio. Juntos a eles, tornam possível cada contração do nosso corpo. Essa é a base do funcionamento do músculo esquelético e que é o motivo pelo qual seguimos no mover a rapidez, força e precisão.
Oi, eu sou a Raíssa e na minha parte do vídeo nós vamos aprender de maneira clara, completa e organizada como acontece o processo de excitação, acoplamento e contração do músculo esquelético. Esse é um dos temas mais importantes da fisiologia muscular, que explica como o nosso corpo pega um simples sinal elétrico enviado pelo sistema nervoso e transforma isso em movimento real, força e ação. Se você já se perguntou como conseguimos caminhar, sorrir, escrever, levantar peso ou simplesmente apontar para algo, tudo isso depende exatamente desse mecanismo que eu vou explicar agora. A primeira etapa é chamada de excitação e ela começa no neurônio motor. É esse neurônio que recebe o comando vindo do sistema nervoso central. Quando ele recebe essa informação, ele gera como se fosse um potencial de ação, que é um impulso elétrico capaz de viajar ao longo do axônio até a junção neuromuscular. Quando esse impulso chega na extremidade do neurônio, ocorre a liberação de uma substância que é chamada de acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável por ativar a fibra muscular. A acetilcolina, através do espaço sináptico, se liga a receptores localizados na membrana da fibra. Essa ligação provoca a abertura de canais, permitindo a entrada de sódio, o que gera uma despolarização. Essa despolarização dá origem a um novo potencial de ação, agora no músculo. Nesse momento, a fibra muscular foi ativada eletricamente, concluindo a fase de excitação. A segunda etapa é o acoplamento excitação-contração, que faz a ponte entre o sinal elétrico e o movimento físico. Depois que o potencial de ação é criado na fibra muscular, ele se espalha pela membrana e entra nos túbulos T, que são extensões dessa membrana que levam o impulso para regiões internas da célula. Ali perto está o retículo sarcoplasmático, responsável pelo armazenamento de cálcio. Quando o impulso elétrico alcança essas áreas, ele ativa proteínas que abrem canais no retículo, liberando cálcio para o interior da célula muscular. O cálcio é absolutamente essencial, porque ele é o sinal químico que prepara a fibra para contrair. Sem cálcio não existe contração, independentemente do estímulo elétrico. Com o cálcio liberado, entramos na fase da contração. Dentro da fibra muscular existem dois tipos de filamento, actina e miosina. Em condição de repouso, a tropomiosina bloqueia os locais de ligação da actina, impedindo a miosina de se conectar. Porém, quando o cálcio se liga à troponina, ocorre uma mudança estrutural que desloca a tropomiosina e expõe essas regiões. Assim, a miosina consegue se conectar à actina e fazer o que chamamos de pontes cruzadas, que é realizar um movimento de dobramento puxando a actina em direção ao centro do sarcômero. Esse movimento exige energia fornecida pelo ATP. Em seguida, a miosina se solta, pega mais ATP e repete esse processo várias e várias vezes. Esse ciclo contínuo encurta os sarcômeros e gera força, resultando na contração muscular que percebemos como movimento. Esse processo acontece de forma extremamente rápida. Em alguns milissegundos, o músculo recebe o sinal, libera cálcio, forma as pontes cruzadas e gera contração. Mesmo os movimentos mais simples dependem de milhares de ciclos acontecendo simultaneamente. Cada passo, cada expressão e cada ação só é possível graças ao mecanismo preciso e coordenado. Quando o estímulo termina, o músculo precisa relaxar. Para isso, o cálcio liberado no citoplasma é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, através de bombas específicas que utilizam ATP. À medida que o cálcio diminui no citosol, a troponina volta ao estado inicial e a tropomiosina novamente cobre os locais de ligação da actina. Isso impede novas interações com a miosina, encerrando o ciclo de pontes cruzadas. O sarcômero retorna ao formato original e o músculo relaxa completamente. Esse processo de relaxamento é tão importante quanto o da contração, porque sem ele não haveria controle sobre a força ou precisão dos movimentos. Para resumir todo o processo, primeiro, o neurônio envia o impulso elétrico e libera acetilcolina na junção neuromuscular. A fibra muscular gera um potencial de ação próprio que percorre a membrana e os túbulos T. O retículo sarcoplasmático é ativado e libera cálcio. O cálcio se liga à troponina, a tropomiosina libera os locais de ligação e a miosina se conecta à actina, formando pontes cruzadas que encurtam o sarcômero. Quando o cálcio é recolhido, tudo volta ao repouso e o músculo relaxa. Esse ciclo é fundamental para todas as ações voluntárias do corpo. Papel do cálcio na excitação e contração do músculo esquelético. Quando falamos de contração muscular, o cálcio é o grande protagonista por trás de todo o processo. Para entender como isso acontece, primeiro precisamos olhar para a organização interna da fibra muscular dentro do músculo esquelético. Existe uma estrutura chamada tríade. Ela é formada por um túbulo T no meio de duas cisternas do retículo sarcoplasmático ao lado. Essa proximidade é estratégica quando o potencial de ação chega pelo sarcolema e entra pelos túbulos T. Ele consegue se comunicar diretamente com o retículo sarcoplasmático para liberar cálcio. Essa comunicação
acontece através do receptor de dihidropirina, ou DHPR, que fica no túbulo T. No músculo esquelético, ele funciona principalmente como um sensor de voltagem. Quando percebe a despolarização, ele se conecta mecanicamente ao R1, que é o receptor de rianodina localizado no retículo sarcoplasmático. Essa conexão abre e libera cálcio rapidamente para dentro do citosol. E é nesse momento que tudo acontece. O cálcio liberado se liga à troponina C, provocando uma mudança no complexo troponina-tropomiosina. Isso libera os sítios de ligação da quitina, permitindo que a miosina forme as famosas pontes cruzadas e gere a força de contração muscular. Depois que a contração ocorre, o cálcio precisa ser removido para que o músculo relaxe. Isso é feito principalmente pela bomba cerca, que recaptura o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Além disso, algumas proteínas dentro do citosol atuam como tampões, ajudando a controlar a quantidade de cálcio livre. Alterações nesse sistema, seja por mutação no R1 ou falhas nas tríades ou problemas no acoplamento, podem gerar disfunções musculares, e é justamente a precisão e a rapidez desse fluxo de cálcio que tornam o músculo esquelético capaz de movimentos rápidos, fortes e coordenados. Em resumo, o cálcio é o mensageiro imediato que transforma um sinal elétrico em movimento. Sem ele, não existe a contração muscular eficiente. Olá pessoal, eu sou a Branca e eu vou tratar de forma bem sucinta sobre o que é a fadiga muscular, a relação da fadiga muscular com o íon cálcio e a contração muscular e a recuperação muscular. Para início, o que é a fadiga muscular? A fadiga muscular é simplesmente o cansaço muscular. Você foi além do seu limite. Por exemplo, você costumava treinar 3 vezes na semana, você começou a treinar 5. Você, no final da semana, vai acabar sentindo uma dor muscular, ou se você não sentir uma dor, pelo menos um cansaço, uma fraqueza. Isso é a fadiga muscular. Você excedeu o seu limite, o seu músculo agora está fraco. Qual a relação do íon cálcio e da contração muscular com a fadiga muscular? Como já foi mencionado antes, o íon cálcio é de extrema importância dentro da contração muscular, ele que faz ela acontecer. E o que é a contração muscular? É a habilidade do seu músculo de produzir força. A contração muscular é o que faz o seu músculo funcionar. E a fadiga muscular só ocorre se ocorrer a contração muscular. Quando ocorre muita contração muscular, quando você exercita muito esse músculo, é que ocorre a contração muscular. Além de que o excesso do íon cálcio pode acabar gerando mais fadiga, porque ele pode acabar liberando ali algumas enzimas que podem ocasionar pequenos microdanos na fibra muscular. Agora, dentro da recuperação muscular, para início, você tem como se prevenir da fadiga muscular se você fizer alongamentos antes de se exercitar e, o mais importante de tudo, não se exercitar sem um acompanhamento. Você precisa, se você quiser aumentar a carga ou a velocidade do seu treino, ou de qualquer outra coisa que você esteja fazendo, você precisa estar acompanhado, senão você vai acabar podendo lesionar esse músculo, ou só com a dor mesmo, que é o melhor. Agora, dentro da recuperação muscular, depois que você já está fadigado, você precisa descansar, no descanso normal. Você pode acelerar a recuperação com sono de qualidade, hidratação, boa alimentação, até mesmo suplementos ajudam dentro da recuperação muscular.